20. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Aleluia. Apocalipse, último livro da vida, da Bíblia, bem facinho. Quem achou, diga amém. Glória ao Senhor. Louvado seja Deus. Olha para o seu irmão e diga assim, o tema da mensagem hoje é: alguém está na porta e quer falar com você. Glória a Deus. Diz assim a palavra: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Vamos ler mais uma vez para você entender? Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Glória a Deus. Amém. Feche os seus olhos, só mais uma vezinha, por favor. Liga o seu pensamento no céu. Senhor, obrigado, porque podemos ler a Tua palavra esta manhã e sentir uma proximidade de Deus para conosco. Esta palavra não tem no mundo outra que possa imitá-la ou sequer chegar na proximidade dela. Essa é a palavra que exclui, ó meu Deus, as outras vozes, os outros argumentos, os outros conselhos. Essa palavra vem direto do trono de Deus. Ela está aqui na terra para uma única função: fazer com que a igreja ande em direção reta, que ela não vire nem para a direita nem para a esquerda, mas que ela siga no alvo, na direção dada pelo Senhor. Meu Deus, eu sei que entrou corações aqui hoje, necessitados de ouvir a Tua voz, clamando por uma palavra que exclua o medo, o desespero, a angústia, o assombro. E por isso, meu Deus, é com a Tua presença e com a Tua palavra que eles estão contando hoje. Não há, ó Deus amado, nada aqui nesta manhã que se compare ou que possa curar esta pessoa, mas somente a Tua palavra possa trazer para ele e para ela, meu Deus, alegria, conforto e esperança, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa palavra, no livro de Apocalipse, ela se arremete a um tempo longínquo de nós, que se trata da igreja de Laodiceia. Esta igreja, queridos, ela estava passando por um período de morte espiritual. Ela estava vivendo os seus momentos finais. Aquilo que repercutia dentro da igreja, aquilo que somava no coração da sua membresia, já não correspondia mais às coisas que eram do passado. O seu voltar para Deus, o seu confiar no Senhor, o seu andar diante de Deus e esperar o tempo oportuno da salvação que viesse do Senhor. Laodiceia estava agindo por conta própria. Ela estava presa no seu orgulho, estava presa naquilo que ela podia fazer e ostentava uma autossuficiência. Ela não se dobrava mais. Ela não reconhecia Cristo como o único que podia ajudá-la naquele momento de necessidade. Ela buscava meios na sociedade, ela buscava meios naqueles que eram as autoridades da época. Se tornou uma igreja vazia de Deus, cheia de pessoas, se tornou uma igreja vazia de fé e querendo ser cheia de recursos. E quando alguém toma uma atitude parecida com a igreja de Laodiceia, ele está caminhando para a morte espiritual. A mornidão, ela chegou sobre Laodiceia de uma forma tão repentina que o inimigo fez com que os ouvidos e o coração daquele povo fossem totalmente desviados para o plano que Satanás tinha para eles naquele tempo. Eu não sei se você sabia disso, mas o plano de Deus na sua vida não é o único
que está correndo. O plano de Deus, ele está o tempo todo ameaçado por um plano de morte que quer que você escape daquilo que Deus pode fazer pela sua vida e você se torne alvo daquilo que o adversário está querendo fazer por você. Mas o que Jesus faz? Laodiceia era de Deus. A igreja que Cristo havia planejado e salvo lá na cruz do Calvário. A história de Laodiceia, ela estava ligada ao plano eterno de Deus e não podia ser quebrada a não ser que aquele que era o autor de toda essa conjectura, ele fosse vencido. E talvez você entrou aqui hoje na situação de Laodiceia, morno, sem esperança, vinculado ao orgulho da vida, quem sabe preso por uma chama da necessidade que desviou você de acreditar que Deus tem a resposta que você espera, que o Senhor tem a palavra que você precisa. Aquele povo já não era mais voltado para aquilo que Deus tinha para fazer com eles. Eles fizeram questão de mostrar para este mundo que Deus não era o ponto final da sua jornada. Eles estavam agindo de maneira como lhe apraz e como aquilo que eles bem pensassem na sua alma. Mas quem gritava por eles? O Senhor. O Senhor gritava por aquele povo. Assim como Deus está gritando por você esta manhã. Quando Jesus percebeu que Laodiceia estava entregue de joelho, que ela havia se colocado como vítima da situação atual, Deus precisava agir. Eu sei que tem pessoas que não conseguem se levantar com sua força própria. Você caiu numa condição de vida da qual você está preso e o inimigo colocou um peso sobre você. Ele aumentou a tua aflição, ele aumentou a tua dúvida, ele aumentou a tua carência, ele aumentou o teu medo, aumentou a tua necessidade. Tudo que é negativo na tua vida cresceu nesses últimos tempos. Ao passo que você está buscando fazer aliança com quem tem o que você precisa. Você está vendo ali do lado uma pessoa que tem o que você precisa. E aí você quer fazer aliança com esta pessoa sem se importar com o preço, desde que a pessoa te socorra no momento de necessidade. Mas eu quero que você saiba que tudo que o mundo fizer por você, há um preço. E o preço é a sua vida. O preço é a sua salvação. O preço é a sua fé. A consequência que virá sobre você vai excluir você de vez do plano que Deus havia planejado para a sua vida. Mas Deus, Ele é diferente de nós. Quando você se rendeu, Deus continuou no posicionamento dele. Quando você se entregou, o Senhor continuou de pé na frente da batalha que você deveria estar por confiar em Deus. Você está de pé na frente da sua batalha ou você já recuou? Ou você deu espaço para o inimigo? O inimigo teve espaço em Laodiceia de maneira tão grande que ele não só entrou na igreja, mas entrou na vida daquele povo. Excluiu deles a oração. Excluiu deles a adoração. Excluiu deles a fidelidade, a confiança, a fé, a determinação. E, acima de tudo, fez eles esquecerem que Deus existe. No seu momento de dor, você vai pender para aquilo que está dominando a sua vida. No seu momento de aflição, você vai olhar para a direção que está chamando a atenção em você. O amigo, o parente mais próximo, o vizinho, uma agência bancária. Você olha para aquela placa como sendo esperança para a sua vida.
Mas aí você entende que há uma muralha entre você e aquilo que você precisa. Você precisa ser aprovado, porque o mundo faz isso. Depois dele vitimar você, ele te humilha. Mas os céus não. Laodiceia havia abandonado a Deus, mas Deus não havia abandonado Laodiceia. Você sabe por quê? Porque Deus, ele é diferente de nós. O mecanismo que faz o céu funcionar é diferente do mecanismo desta vida. Você se cansa, mas Deus não. Você perde a esperança, mas Deus não. Você muda o seu pensar, você muda a sua trajetória, você muda o nome que tem no seu coração, você abandona, você desiste, mas Deus não. Quando Deus chegou em Laodiceia, nem ele podia entrar. Existem pessoas que é mais ou menos esse caminho aí. Quando Deus se aproxima de você, nem ele pode entrar na sua vida. Você colocou tantas tranqueiras, colocou tantas trincheiras entre você e Deus. O Senhor, ele não é invasor. Ele não coloca uma bomba para explodir na sua vida, para fazer uma nova porta, um novo buraco, uma nova fenda. Não, ele fica ali. Você já imaginou? Jesus está na porta de Laodiceia, do lado de fora. E a igreja sequer imaginava isso. Que alguém tão ilustre como o Filho de Deus estava ali em silêncio. Perdão. O que Jesus estava fazendo ali, irmão? Qual era o objetivo dele estar do lado de cada porta? Jesus observava o silêncio do lado de dentro. Porque ele precisa ser convidado. Jesus observa o silêncio no seu coração. Quanto a chamar por ele. Você está fazendo barulho, sim, por outros nomes, por outras coisas, por outras situações. Mas e Deus? Quanto a Deus? Você está em silêncio. Mas Jesus está de pé, então por quê? Porque ele acredita no que você já desistiu. Porque ele confia no que você já abandonou. Ele está falando de você. Quando nós nos abandonamos, queremos nos colocar em qualquer mão, ouvir qualquer conselho, estamos à venda de qualquer palavra. Ele acredita que nós teremos um momento, escute bem, que nós teremos um momento de lucidez, de lembrar quem nós somos. E o Senhor está esperando isso das nossas vidas aqui hoje. Que você tenha um momento de lucidez. E que você entenda quem é você, de onde você veio. Que Deus tem um plano na sua vida. Jesus está lá na porta de Laodiceia querendo que o silêncio fosse quebrado. Querendo que alguém lá dentro, do outro lado, dissesse: Deus. Diga para o seu irmão, está ouvindo? Deus quer ouvir de você, você dizer: Deus, Deus. Você entende, querido? Ele estava na porta, porque quando alguém está na porta da casa de alguém, o que o solicitante espera daquele que está lá dentro? Que ele atenda. Você pode atender Jesus hoje? Jesus, ele não fez questão de ser o último da fila. Ele não fez questão, Jesus, ele não se importou de ser o último da fila, Ele não se importou de ser lembrado no último momento. A única coisa que está aqui e que ele quer saber é se você permite ele entrar na sua vida. E você não precisa arrumar a casa primeiro. Você não precisa dizer assim: espera um pouco que eu vou abrir daqui a pouco. E arrumar a sala, arrumar o coração, arrumar a alma. Não, deixa ele entrar do jeito que está. Que quando ele entrar, conforme ele vai passando pelo seu coração, tudo aquilo que o diabo colocou vai ter que ir embora. Porque os arranjos serão diferentes daqueles. A tristeza, a angústia eram os arranjos da sua vida. A humilhação.
Quando Jesus entrar, os arranjos mudam. Por quê? Porque entrou o Filho de Deus. Os arranjos são alegria, felicidade, esperança, força. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai começar a dizer, eu estou sentindo hoje o que eu não sentia antes. Eu estou com vontade de ir à luta, bendito seja Deus. É porque tem alguém dentro de você diferente daquele que estava. Alguém está te incentivando. E quando alguém pergunta assim, mas de onde está vindo esse incentivo hoje? Aí você fala de alguém que eu deixei entrar na minha vida. Jesus não vê a hora desse encontro acontecer. Ele sabia que ele podia salvar Laodiceia. E não importa o quanto você entrou comprometido aqui hoje, Jesus pode te salvar. Pastor, mas o que está acontecendo comigo é uma bobeira para as pessoas, todo mundo diz que é bobeira. Jesus reconhece o seu limiar de força e preocupação. Para ele é importante o que ofendeu você. O que ofendeu você é importante para Jesus. Ele quer te curar da tua ofensa. Ele quer te curar do dano que causaram na sua vida. Ele quer te libertar daquilo que fizeram contra você. As marcas, as feridas, as ranhuras. O Senhor, Ele tem aqui o unguento necessário. Mas enquanto o silêncio permanecia lá dentro, Jesus permanecia lá fora. Uma coisa eu te digo, quando Jesus está na porta, Satanás tem que sair do quintal. Quando Jesus bate na porta, por que ele está batendo na tua porta? O silêncio lá dentro é tão agravado que ele bate na porta para chamar a tua atenção. Jesus quer te chacoalhar, Jesus quer te balançar, Jesus quer fazer barulho na sua vida, para que você acredite que você não morreu. Você está vivo, você está viva. Você pode se levantar. Você pode se reconstruir. Você pode ser maior do que o que você já foi um dia. Você pode, tudo vai mudar no teu entorno. Você não deve se entregar para a batalha que prendeu você nesse ambiente silencioso, dando cenas na tua mente que você não vai vencer. Mas você precisa sim abrir a porta. Ele vai bater. Isso aqui chama a atenção de quem está lá dentro. O inimigo vai aumentar o barulho. O que é isso? Vai aumentar a prova, vai aumentar as condições ruins da sua vida, para você não ouvir a batida de Deus. Mas ele tem um plano. Ele tem um plano para chamar a sua atenção. E eu vou falar para você aqui hoje. Jesus está convocando um coral de anjos para vir na porta da sua vida. As batidas não foram suficientes, ele vai fazer uma sinfônica. Aleluia! Ele vai mexer com você. Você vai descobrir que tem alguém do outro lado da porta que é por você, é seu amigo, é uma voz conhecida. Sabe quando você está em apuro e vê alguém que você confia e aí você grita o nome dele do meio do turbilhão? Os inimigos se abaixam. Sabe o que o Senhor me manda te dizer? Anda na direção dele sem olhar para os lados. Não olhe para as armas do inimigo. Não olhe para aquilo que ele levantou contra você. Olhe nos olhos de Jesus, que você vai conseguir sair desse espaço de sofrimento que o adversário te jogou. Laodiceia estava envolvida demais em quem eles eram. Nós somos a igreja fulana de tal. Então nós temos o nosso orgulho, nossa suficiência. Faça diferente de Laodiceia. Abra o seu coração. Abra o seu coração, permita. Diga para o Senhor. Diga para Deus o verdadeiro motivo
do seu semblante está marcado, dos seus olhos merejado, do seu coração entorpecido pela dor, diga para ele, porque ele não vai te contestar, ele vai te abraçar. Ninguém que é de Deus sofre sozinho, ninguém. O Senhor está te acompanhando nesse momento. Deus está bem próximo, do outro lado da porta. A porta é fina. Eu não sei quantos centímetros tem uma porta. Eu não sei, talvez 20 centímetros. Você está a 20 centímetros do socorro de Deus na sua vida. Você está exatamente isso. Mas Deus quer mais. Ele quer tirar essa fina parede entre você e Ele. Você sabe por quê? Porque Ele não fala com os filhos por carta. Ele fala pessoalmente. Ele não fala com os filhos por telefone. Ele fala abraçado com eles. Coloque nas mãos de Deus o que ninguém quis pegar de você. Coloque nas mãos do Senhor. Laodiceia, obviamente, haveria um momento que ela ouviria o bater na porta. E Jesus diz, eis que estou à porta e estou batendo. E se você hoje ouvir a minha voz, está me ouvindo? Você está ouvindo a voz do Senhor? Se você ouvir a voz dele hoje, você pode fechar a porta para quem você quiser. Se você abrir para ele, pode fechar para quem você quiser. Que você e ele é suficiente para resolver o que está acontecendo na sua vida. Se fecha com Jesus. Ele disse, se alguém abrir, eu vou entrar. Vou ficar com ele. Eu vou cear com ele, ou seja, eu vou almoçar, eu vou jantar, eu vou estar à mesa dele. É o tempo suficiente para você derramar o seu coração. Pode derramar o seu coração. Diga para o Senhor o que você não quer mais na sua vida. Ele quer te ouvir. Você entende? Ele quer te ouvir. O inimigo sabe que se Jesus entrar, o mal tem que sair. Eu quero perguntar para você aqui hoje, que precisa que Jesus entre na sua vida com extrema urgência. Fica de pé. Você que precisa, você que tem essa necessidade extrema, que Jesus entre na sua vida. Feche os seus olhos. Aleluia. Quando ele fala, cearei com ele e ele comigo, ele está falando de intimidade. Ele está falando de reconhecimento. Coloca-se nas mãos de Deus. Não faça como Laodiceia. Não tranque seu coração para Jesus. Não feche sua alma para o Salvador. Deixa Ele fazer. Deixa Ele concluir a obra que tem contigo. Porque Ele pode fazer. Jesus pode. Jesus pode. Jesus estava na porta. Aleluia. Porque Ele conhece o nosso respirar, o nosso gemido. Ele conhece a nossa oração silenciosa. Ele vai te libertar aqui hoje desse incômodo do inimigo. A palavra de Deus, ela não é para ser pregada simplesmente como uma história, não. Ela é poderosa. Ela cura, ela liberta, ela fala com pessoas. E só você que tem essa fé, feche os seus olhos. Você que veio aproveitar mesmo o tempo. Eu vou levar para casa o que Deus está me oferecendo. Eu vou levar para a minha vida. Senhor, obrigado por esse momento extraordinário que o Senhor nos oferece. As batidas do Deus vivo em nosso coração está tendo resposta.
Nós estamos abrindo aquela velha porta, enferrujada, marcada pelo tempo. Meu Deus, cheia de trancas. Nós estamos abrindo porque sabemos quem é o Senhor. Vem em nossa direção. Vem, meu Deus, voando baixinho, ao ponto de tocar com as asas na vida daqueles que te amam. Toca nesse coração, toca nessa vida, toca nesse homem, nessa mulher. Toca, meu Deus, toca no lugar afetado, toca no lugar ferido, toca, entra na causa. Meu Senhor, tira o opressor, tira o inimigo, o adversário. Eu digo para você, inimigo, o Senhor que te repreenda. Saia, 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 em nome de Jesus.